pessoal, vamos lá, aqui é o professor Maroni Beckman, sou da Rede Estadual de Ensino, seu professor de matemática. Estou mais uma vez aqui no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para dar continuidade às nossas aulas de matemática da primeira série, né? Lembrando que aqui a gente está falando de função polinomial do primeiro grau, né? Já falamos aqui várias coisas em relação à função do primeiro grau, definição, os coeficientes, vimos os gráficos, né? Vimos também os pontos notáveis do gráfico, sabemos identificar a função crescente e decrescente, já estudamos também estudo do sinal da função, então já vimos bastante coisa, tem bastante material, muito conteúdo aí para vocês estudarem. Hoje a gente vai estudar inequações do primeiro grau. Pessoal, mas inequação, o que inequação tem a ver com função do primeiro grau? Por que o conteúdo inequação do primeiro grau ele está inserido no capítulo referente à função do primeiro grau? Porque a gente vai ver que uma das formas de você resolver as inequações é estudando o sinal, é transformar a inequação numa função e fazer o estudo do sinal da função. Tá? Então você utiliza os assuntos, os conhecimentos de função para que você possa resolver as inequações. Tá? A inequação, pessoal, ela é a prima da equação, vamos dizer assim. Só que uma equação ela é uma igualdade, né? O que está de um lado é igual ao que está do outro lado. Na inequação nós temos uma desigualdade. O que vai relacionar o primeiro membro com o segundo membro não vai ser um sinal de maior, mas vai ser um sinal de menor, maior igual, menor igual, até mesmo um sinal de diferente. Certo? Então a inequação ela é uma desigualdade e aqui a gente vai estudar especificamente a inequação do primeiro grau. Okay? Vamos ver como é que resolve, vamos ver como representa a solução, vamos ver como a gente pode resolver um sistema de inequações. Tá? Então esse é o conteúdo, nosso tema da aula de hoje. Pegue o seu caderno, faça as anotações para que depois você possa tirar suas dúvidas com o professor lá na sala. Beleza? Então vamos lá. Olha só, primeiro conceito, né? Então chamamos de inequação do primeiro grau toda desigualdade, uma inequação ela é uma desigualdade por definição, que pode ser representada em uma dessas formas aqui, ó. Perceba, professor, isso aqui é bem parecido com a função do primeiro grau, ele tem essa forma ax mais b, é verdade, né? Isso é um polinômio do primeiro grau. Então a inequação é toda desigualdade que se apresenta em uma dessas formas aqui, ax mais b maior do que zero, que pode ser reduzida a forma, né? Que às vezes a equação você tem que deixar ela na forma reduzida e representá-la em uma dessas formas aqui. Então ax mais b maior do que zero, ax mais b maior ou igual a zero, ax mais b menor do que zero e ax mais b menor ou igual a zero. Certo? Então vamos ver como é que a gente resolve uma inequação dessa do primeiro grau. Eu vou mostrar duas maneiras de a gente resolver uma inequação do primeiro grau dessa aí simples. Tá? Duas formas de resolução. Tá? E aí você escolhe a forma que você mais se identifica. Mas é bom saber as duas. Tá? Porque a gente vai ver depois inequação produto e inequação quociente, que é importante que você saiba as duas formas de resolução. Ok? Olha só, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, 2x menos 5 maior do que zero. Quando você resolve uma inequação, você vai buscar aqueles valores de x que atendem a essa desigualdade. Tá? Que torna essa desigualdade verdadeira. Se eu tenho 2x menos 5 maior do que zero, eu quero saber qual o valor de x, né, que torna essa expressão aqui positiva. Tá? Então vamos para a primeira forma de resolução. Então 2x menos 5 maior do que zero. Olha, você pode resolver isso aqui usando a mesma técnica que você utiliza lá para as equações do primeiro grau. Certo? Pode resolver normalmente, mandando para o outro lado, com o sinal trocado, você pode fazer isso sem problema. Vai ficar 2x maior do que 5, né? 2x maior do que 5, x vai ser maior do que 5 dividido por 2, né? Então você vai encontrar x maior, 5 dividido por 2 é 2,5, né? Os alunos eles não gostam muito de número decimal, né? Acha que quando encontra número decimal é porque a conta está errada. Não, o número decimal existe, né? Então a gente tem que considerar todo o conjunto de números. Então, quer dizer, para que essa desigualdade seja verdadeira, esse meu x tem que ser maior do que 2,5. Como é que eu represento a solução dessa minha inequação? Uma das formas de representação é você colocar um S, né? Abre um chave, diz que seu x pertence ao conjunto dos reais,
Então você está dando o conjunto numérico que o seu x está inserido, tal que, só que não é todos os reais. O meu x tem que ser maior do que 2,5. Tá? Então, essa aqui é a solução da minha inequação do primeiro grau. Certo? Tranquilo. Pessoal, essa é a forma mais tradicional, né, de resolução e até a mais simples de você resolver. Tá? Mas também você pode resolver isso aqui de outra forma. Lembra que a gente dá aula de estudo do sinal da função? A gente pode resolver fazendo o estudo do sinal da função. Olha só, eu tenho a minha função 2x menos 5 maior do que 0. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar essa inequação numa função. Certo? Vou dizer que essa é uma função f de x igual a 2x menos 5. Certo? Vou considerar isso aqui como se fosse uma função. Ou y, se você não quiser usar a expressão f de x, você pode usar o y. E a gente vai fazer o estudo do sinal da função. Lembrando que estudar o sinal da função é saber quais valores têm imagem positiva ou negativa ou zero. O estudo do sinal vai te dar todas as possibilidades, a inequação vai te pedir uma. Então perceba que com o estudo do sinal, tu consegue responder o que a inequação está te pedindo. Tá? Mas lembrando que eu tenho que analisar se minha função é crescente ou decrescente, né? A partir do valor de A. Isso aqui é importante. Ó. Revisem a aula de estudo do sinal. O meu A é maior do que 0. Isso quer dizer que minha função é crescente, né? Isso influencia no estudo do sinal. Tá? Outra coisa, eu preciso aqui encontrar o zero da função. Para encontrar o zero da função, eu vou ter 2x menos 5 igual a 0. Né? Resolvo essa equaçãozinha do primeiro grau aqui. Vou encontrar 5x igual 2x igual a 5. Eu vou ter igual x igual a 5 sobre 2. Ou seja, x vai ser igual a 2,5. Ok? E a gente vai fazer o estudo do sinal. Vamos usar aqui a reta numérica, né? Vou identificar aqui o zero da função. Tá? Eu vou colocar aqui uma bolinha aberta. Já vou dizer por que essa bolinha é aberta, mas vocês já devem saber, porque já estudaram intervalo numérico, né? Essa bolinha aqui é aberta, 2,5. Ora, como minha função é crescente, né? O que acontece com o zero da função? À direita são os valores que tornam a função positiva e à esquerda são os valores que tornam a função negativa. E o 2,5, 0. Professor, por que você botou mesmo essa bolinha aberta? Ora, eu quero que seja maior do que 0. Eu não quero que seja igual a 0. Então, eu tenho que excluir o zero da função. O zero da função não vai entrar na minha solução, porque eu quero só os positivos. Eu não quero que torne minha função 0. Se aqui fosse maior ou igual, aí eu teria que incluir meu zero da função. E a forma de incluir meu zero da função é deixando essa bolinha aqui fechada. Certo? Vocês já estudaram intervalo aberto e intervalo fechado, né? Lá no conjuntos, né? Revisem esse assunto. Ora, pessoal, perceba que o estudo do sinal me dá um apanhado geral. Eu sei quando minha função é positiva, eu sei que é negativa. Agora você tem que olhar o que a inequação está te pedindo. Eu falei para você que o estudo do sinal vai te dar todas as situações possíveis. E a inequação vai te pedir uma coisa. O que ele está te pedindo aqui? Os valores que tornam isso aqui positivo. Onde é que está positivo? Está para cá, ó. Para cá. Os valores que tornam essa expressão positiva estão à direita do 2,5. Certo? Então, pronto, você resolveu. Quais são os valores que satisfazem a tua desigualdade? São os valores maiores que 2,5. Ok? Então, a solução, perceba que é a mesma. Solução x pertencente aos reais. Pertencente aos reais, tal que o meu x seja maior do que 2,5. 2,5. Ou então você pode botar 5 sobre 2. Tá? A mesma coisa. Então, essas são as duas maneiras de você resolver uma inequação simples. Você pode resolver normalmente, aquela maneira mais tradicional, que você aprendeu a resolver a equação do primeiro grau, ou então você pode fazer através do estudo do sinal da função, e a gente vai precisar das duas maneiras. Ok, turma? Então, vamos lá.
Vamos ver como é que a gente pode resolver agora um sistema de inequações. Tá? Eu tenho aqui um sistema de inequações, que é composto aqui por duas inequações. Tá? Lembrando que quando eu tenho um sistema, seja ela um sistema de equações, seja ela um sistema de inequações, eu tenho um conjunto, né, de várias equações que elas estão integradas. Quando eu resolvo um sistema de equação do primeiro grau, eu busco valores que satisfazem as duas igualdades. E aqui, na questão da inequação, é a mesma coisa. Essas duas inequações aqui, elas estão integradas, então eu tenho que buscar valor de x que atenda essa desigualdade e que atenda também essa outra desigualdade. Tá? Então vamos ver como é que a gente faz para resolver o nosso sistema de inequações. Olha só, eu vou fazer o seguinte, vou chamar essa aqui de inequação 1, tá? E vou chamar essa aqui de inequação 2. São as minhas duas inequações do primeiro grau, certo? Bom, olha só. Então, o que a gente vai fazer de início? A gente vai resolver separadamente cada inequação, tá? Embora elas estejam integradas, mas na resolução a gente considera que elas estão independentes. Então, primeiro a gente vai resolver de forma isolada cada uma inequação. Aí você escolhe uma dessas formas que você viu aqui, tá? Eu vou escolher essa primeira aqui, que é mais rápida. Então, vou trazer aqui minha inequação 1. Eu vou ter 3x menos 4 maior do que 0, né? Certo? Aí eu vou ter 3x maior do que 4, né? Levar esse 4 para lá para o segundo tempo. Eu vou ter que x maior do que 4 terços. Beleza. Essa é a solução da minha primeira desigualdade. Vou deixar ela aí, tá? Bom, vou fazer a mesma coisa aqui minha segunda inequação. Ok? Vou resolver a minha segunda inequação. Menos x mais 5 maior ou igual a 0. Certo? Bom, vou levar esse 5 para lá, né? Mandar para o segundo membro com o sinal trocado. Aí eu vou ter menos x maior ou igual a menos 5. Certo? Uso o princípio multiplicativo aqui. Deixa eu só apagar para mim ter mais espaço. Uso aqui o princípio multiplicativo. Vou multiplicar essa inequação por menos 1. É isso? Lembrando que quando eu mudo o sinal, eu faço a multiplicação por menos 1. Além de mudar o sinal dos termos, eu vou fazer a inversão do sentido da desigualdade, né? Você vai ter x menor ou igual a 5. Então, lembrado por que a gente faz isso? Por que numa desigualdade, quando eu multiplicar por menos 1, eu tenho que inverter o sentido da desigualdade? Perceba uma coisa. Eu tenho menos 4. Você sabe que menos 4 é menor do que menos 1. Não é verdade? O menos 4 não é menor do que menos 1? É simples. Quanto mais longe do zero para a esquerda, menor o número é. Imagine se eu multiplicar isso aqui por menos 1. Se eu multiplicar isso por menos 1, vai ficar 4 menor que 1. Eita, pessoal, mas 4 não é menor do que 1. É verdade. É por isso que quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que inverter. Ó. O certo é 4 maior do que 1. Tá? Então, toda vez que você for usar o princípio multiplicativo na inequação, que é multiplicar os termos com o número negativo, você não pode esquecer de mudar o sentido da desigualdade. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa resolução. Olha só, o que a gente vai fazer? Eu vou representar a solução de cada uma dessas inequações de modo isolado. Tá? Vou representar na reta numérica. Vou trazer aqui a inequação 1. Vou colocar aqui a reta numérica. Vocês conhecem a reta numérica. E vou representar a solução. 4 terços. Vou colocar o 4 terços bem aqui. 4 terços. Aberto. Por que aberto? Porque é maior do que 0. Certo? Bom, maior do que 4 terços. Maior do que 4 terços está à direita dele. Então, essa aqui é a solução da inequação 1. Ou seja, satisfaz
a desigualdade 1, todo valor que seja maior do que 4/3. Mas, como eu falei, as inequações elas estão juntas. Não adianta satisfazer só a primeira desigualdade, tem que satisfazer as duas desigualdades. Então, vamos fazer a 2. Olha só, vamos colocar aqui a solução da inequação 2, certo? Então, vamos colocar aqui na reta numérica, certo? Aqui, menor ou igual a 5, olha, se é menor ou igual, o 5 serve, o zero da função faz parte da solução da sua inequação, então eu tenho que colocar uma bolinha fechada. Como o 5 é maior do que 4/3, eu coloco um pouco adiante. Ó. Então está aqui o 5. É a solução dessa inequação 2, todos os valores menores do que 5. Os valores menores do que 5 estão à esquerda dele. Certo? Pessoal, agora vamos lá. Essa é a solução da minha inequação 1. Essa aqui é a solução da minha inequação 2. Tá? Mas, gente, eu quero aqueles valores que satisfaçam as duas. Tá? Como é que eu faço para saber quais são os valores que vão satisfazer a minha inequação 1 ou que vão satisfazer também a minha inequação 2? Que operação eu faço entre os intervalos? Tá? Lembrem lá de estudo dos intervalos. Quando eu quero saber quais são os elementos que pertencem a um conjunto e que pertencem também a outro conjunto, qual a operação que eu faço? Olha, tem a operação de união, de interseção e diferença. Tá? Qual é a operação que coloca os elementos comuns dentro do mesmo conjunto? É a interseção. Tá? Então, para eu saber quais são os valores que satisfazem tanto a inequação 1 quanto a inequação 2, eu tenho que fazer a interseção. Então, a minha solução vai ser o conjunto 1, interseção 2. A interseção é esse U de cabeça para baixo. Tá? Eu traço aqui uma reta numérica, ó, certo? Trago aqui as retas numéricas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar os zeros da função, para a gente analisar trecho a trecho. Então, eu vou trazer para cá o 4/3, ó. Vem para cá o 4/3 aberto. E vou trazer para cá o 5 fechado. Certo? O 5 fechado. Bom, agora você vai analisar quais são os valores que pertencem tanto a um conjunto quanto a outro. Se você for analisar trecho a trecho, você vai perceber que esse pedaço não está destacado em cima, mas está destacado embaixo. Mas eu quero os dois. Ora, de 4/3 a 5, você percebe geometricamente que está destacado nos dois. Ó. Do 5 para frente só está destacado em cima. Então, qual o intervalo que pertence, qual o trecho que pertence aos dois intervalos? Olha, esse trecho de 4/3 até 5. Então, esses valores aqui são os valores que satisfazem as duas desigualdades. Portanto, esse trecho é a solução do meu sistema, porque ele satisfaz tanto a inequação 1 quanto a inequação 2. Tá? Então, eu faço a interseção das duas soluções. Toda vez que eu tiver um sistema de inequações para resolver, eu tenho que fazer dessa forma. Okay? Então, como é que eu posso representar a solução da minha inequação? X pertencente aos reais. Como eu faço para representar valores que estão entre um número e outro? Você coloca assim, um x no meio, né? Esse x é maior do que 4/3. Só porque que esse x é maior? Quem é esse x? São esses elementos aqui. Eles são maiores do que 4/3, porque estão à direita dele, e são menores ou iguais a 5. Tá? Então, quando você escreve dessa forma, você está falando dos números que estão entre 4/3 e 5. Tá? O 4/3 não pertence, está aberto, e o 5 pertence porque está fechado. Ok, pessoal? Então, é dessa forma que a gente resolve as inequações do primeiro grau e os sistemas de inequações do primeiro grau. Tá? Mostrei aí duas formas de resolução, uma mais tradicional e a outra fazendo o estudo do sinal da função. Tá? Ainda vamos falar aqui em outros vídeos de inequação produto e inequação
quociente, tá? Estudem, façam exercícios, tirem as dúvidas do professor e até a próxima. Hashtag fica em casa aprendendo.